Ontem você chegou, hoje sou eu, todos iguais, perante a Deus, vamos. Está na hora. Vinde, bom amigo amado e bem feitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem, a nos iluminar, celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificar, movimentai vossa falange protetora, dá-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia, do astral é o caminho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, redime a nossa dor, oh Jesus, redime a nossa dor, oh Jesus. Jesus, mestre de luz, de amor, nós queremos neste momento, Senhor, agradecer por mais essa oportunidade de estarmos juntos para estudar, Senhor, o vosso Evangelho. Que este momento possa fluir em nossos pensamentos todas as energias positivas e que elas possam ser distribuídas, Senhor, em todos os lugares onde haja sofrimento e dor, possa levar os teus bálsamos e aliviar, confortar, consolar, Senhor, a todos os corações que passam pelas provações da vida. Agradecidos estamos, Senhor, por mais este dia de estudo, e que todos que aqui estão participando, encarnados e desencarnados, possam nesta noite, Senhor, receber toda assistência, todo amparo, toda proteção divina, para que possamos juntos, unidos com o teu amor, com a tua paz, a tua luz, e nosso Pai possa nos ajudar, Senhor, a entrar em comunhão com as forças do bem, do Divino Espírito Santo. Todos aqueles que lá estão, Senhor, em tratamento, também recebam, na noite de hoje, toda assistência e amparo do plano espiritual. Agradecido, Senhor, por mais essa oportunidade de estudar, de conhecer, Senhor, todas as verdades que há de nos libertar de todo o mal.
E assim, agradecida, estamos te pedindo, Senhor, que ilumine os nossos irmãos que vão fazer o estudo, para que possa, Senhor, ser inspirado e que todas as palavras possam tocar fundo os nossos sentimentos, para que possamos transformar a nossa vida para melhor. Obrigado, Senhor. Fique junto de cada um, nos dando força, coragem, fé e esperança, para que possamos vencer, Senhor, um dia de cada vez. Que assim seja. Pois o caminho azul sempre irradia. Hoje é um maravilhoso do sobrenatural. Ai, Vitor, amor. Olha, eu fui olhar para a televisão está desligada agora. Fui olhar para cima. Tem que olhar hoje para baixo. Ô, Vitor, há quanto tempo? Você quer ler ou não, Vitor? Se não quiser, não tem problema não. Sua mãe lê. Das galáxias sentirá Um segundinho. é o encontro com o amor universal. Fica à vontade, filho. Você fica sempre à vontade. Começa, menina, aí. Vamos start aí. É, Do maravilhoso e do sobrenatural. Se a crença nos espíritos e nas suas manifestações representasse uma concepção singular, fosse produto de um sistema, poderia, com visos de razão, merecer a suspeita de ilusória. Digam-nos, porém, por que com ela deparamos tão vivaz entre todos os povos, antigos e modernos, e nos livros santos de todas as religiões conhecidas? Respondem os críticos, porque, desde os tempos, o homem teve o gosto do maravilhoso. Mas que entenderias por maravilhoso? O que é sobrenatural? Que entendeis por sobrenatural? O que é contrário às leis da natureza. Conheceis porventura tão bem essas leis que possais marcar limite ao poder de Deus? Pois bem, provai então que a existência dos espíritos e suas manifestações são contrárias às leis da natureza, que não é, nem pode ser, uma destas leis. Acompanhai a doutrina espírita e vede se todos os elos, ligados uniformemente à cadeia, não apresentam todos os caracteres de uma lei admirável, que resolve tudo que as filosofias até agora não puderam resolver. O pensamento é um dos atributos do espírito, a possibilidade que eles têm de atuar sobre a matéria, de nos impressionar os sentidos e, por conseguinte, de nos transmitir seus pensamentos. Resulta-se assim, nós podemos exprimir a constituição fisiológica que lhe é própria. Logo, nada há de sobrenatural neste fato, nem de maravilhoso. Tornar um homem a viver depois de morto e bem morto. Reunirem-se seus membros dispersos para lhe formarem de novo o corpo. Sim, seria maravilhoso, sobrenatural, fantástico. Haveria aí uma verdadeira derrogação da lei, que somente por um milagre poderia Deus praticar. Coisa alguma, porém, de semelhante há na doutrina espírita. Continua, Lúcia? Pode? Outra pessoa lê, você lê, né? Não, posso ler. Então lê. Entretanto, objetarão, admitis que um espírito pode suspender uma mesa e mantê-la no espaço sem ponto de apoio. Não constitui isto uma derrogação da lei de gravidade? Constitui, mas da lei conhecida. Porém, já a natureza disse a sua última palavra antes que se houvesse experimentado a força ascensional de certos gases. Quem diria que uma máquina pesada, carregando muitos homens,
fosse capaz de triunfar da força de atração. Aos olhos do vulgo, tal coisa não pareceria maravilhosa, diabólica? Por louco, houvera passado aquele que há um século se tivesse proposto a transmitir um telegrama a 500 léguas de distância e a receber a resposta alguns minutos depois. Se o fizesse, toda a gente creria ter ele o diabo às suas ordens, pois que, 5 séculos atrás, só o diabo era possível andar tão depressa. Porque então um fluido desconhecido não poderia, em dadas circunstâncias, ter a oportunidade de contrabalançar o efeito da gravidade com o hidrogênio contrabalança o peso do balão. Notemos, de passagem, que não fazemos uma assimilação, mas apenas uma comparação, e unicamente para mostrar, por analogia, que o fato não é fisicamente impossível. Ora, foi exatamente por quererem, ao observar estas espécies de fenômenos, proceder por assimilação que os sábios se transviaram. Em suma, o fato aí está. Não há nem haverá negação que possa fazer, não seja ele real, quando negar, não é provar. Para nós, não há coisa alguma sobrenatural. É tudo o que por agora podemos dizer. Então, aqui, só para começar, e o final já explica bem, tudo que o homem é incapaz, isso não está circunscrito àquela época, não. Digo até hoje mesmo. Tudo que o homem não é capaz de fazer ainda, ele não é capaz de dominar, ele tem como fantástico, maravilhoso, improvável, impossível, ele denomina de alguma forma, porque ele ainda não conseguiu dominar e nem tampouco conhecer, porque ele não conhece. Se hoje, muitas vezes a gente conversando, a gente fala se determinadas, todas as coisas surgem na época certa. Para nada existe por acaso, é descoberto por acaso. Então, se a gente for estudar as grandes invenções que trariam o avanço para a humanidade, elas são entregues sob a responsabilidade de espíritos, mas não só de um espírito. Muitas vezes ela vem para vários espíritos, porque se um falhar, o outro vai dar conta, porque aquela descoberta será necessária para o nosso futuro. Então, isso aconteceu e acontece ainda. Aquilo que a gente desconhece é como fala aqui, o espírito, como uma mesa vai girar, como um espírito. Não, nada acontece. O espiritismo é muito interessante da gente estudar, porque ele nos mostra que nada é inexplicável dentro dele. Muito pelo contrário, ele está sempre baseado na lei da física, ele explica a ciência de uma forma completa para que a gente entenda que aquilo ali é possível. Então, ele colocou aqui numa parte, num parágrafo, ele falou, se eu estivesse, eu lembrei logo da tentativa de se reconstruir um homem depois de morto, né? A história do Victor Frankenstein, que vai lá, pega um pedaço de outro cérebro e tenta ele dar a vida. E não é possível. Isso seria. Aí eles colocaram. Se isso fosse feito, isso sim era absurdo, fantástico, maravilhoso, qualquer denominação que se pudesse. Agora, uma pessoa desencarnar, deixou aquele corpo físico, mas ele mantém o corpo perispiritual dele. Então é por ali, é ali que ele vai fazer o que ele faz e a gente percebe os efeitos que ele causa. Então, isso aí não é impossível. Nada disso. O que não é, muitas vezes, é explicável naquela época. Eu estou pensando aqui. Frankenstein foi o princípio de um transplante. Sim, não, mais ou menos, tia. O transplante, até o transplante você tentaria tirar um órgão
de uma pessoa e colocar em outra. Uma vez eu vi um estudo sobre isso, como é que eles começaram a fazer isso. Muito interessante. Agora, o Frankenstein não, era o homem querendo ser Deus mesmo. O homem achava que ele conhecia e dominava os mecanismos que davam vida, que nós éramos seres que eram movidos só pela química, pela eletricidade, e conduzindo aquilo de alguma maneira, fazia com que o corpo tivesse vida. Aquele cientista ali não existia alma. O que dá a vida ao corpo é a alma que o habita, né? Não existe o corpo. Está lá no Livro dos Espíritos, explicando, muito bem explicada essa parte. Então, o Frankenstein foi o homem querendo brincar de ser Deus mesmo. Ele queria dizer que ele era capaz de criar a vida também. Alguém mais para comentar? Alguém quer comentar? Valéria, você pode... Vai comentar, Valquíria? Não, minha filha, está bem explicado, né? Bom, para mim está ótimo, né? Então, você pode ler, Valquíria, continuar, por favor? O nono. Depois você lê, Valéria. Tá bom. Então, vai ser eu, Valéria? Você, depois Valéria continua, por favor. Número 9. Se o fato ficar comprovado, dirão aceitaríamos, mesmo a causa que o atribui a um fluido desconhecido. Mas quem nos prova a intervenção dos espíritos? Aí é que está o maravilhoso, o sobrenatural. Far-se-ia mister aqui uma demonstração completa, que, no entanto, estaria deslocada e, ao demais, constituiria uma repetição, visto que ressalta de todas as outras partes do ensino. Todavia, resumindo-se em algumas palavras, diremos que, em teoria, ela se funda neste princípio. Todo efeito inteligente há de ter uma causa inteligente. E do ponto de vista prático, na observação de que, tendo os fenômenos ditos espíritos dado prova da inteligência fora da matéria, havia de estar a causa que os produzia e de que, não sendo essa inteligência, a dois assistentes, o que a experiência atesta, haveria de ser exterior, pois que não se via o ser que atuava necessariamente, era um ser invisível. Nas movimentações, né, das mesas, tal, que não poderia acontecer materialmente, nem mesmo no ser vivo, que não teria esse princípio inteligente, mas tem a presença do médium, né? Faria com que as coisas consideradas sobrenatural acontecessem. Assim foi que, de observação em observação, se chegou ao reconhecimento de que esse ser invisível, a que deram o nome de espírito, não é senão a alma dos que viveram corporalmente, aos quais a morte arrebatou o grosseiro invólucro visível, deixando-lhe apenas um envoltório etéreo, invisível ao seu estado normal. Expôs o maravilhoso sobrenatural, reduzido à sua mais simples expressão. Uma vez comprovada a existência de seres invisíveis e a ação deles sobre a matéria, resulta da natureza do envoltório fluídico que os reveste. É inteligente essa ação, porque ao morrerem, eles perderam tão somente o corpo, conservando a inteligência que lhe constitui a essência mesma. Aí está a chave de todo esse fenômeno dito erradamente por sobrenaturais. A existência dos espíritos não é, portanto, um sistema preconcebido ou uma hipótese imaginada para explicar os fatos. É o resultado de observações e consequência natural da existência da alma. Negar essa causa é negar a alma e seus atributos. Digne-se de apresentá-la aos que se pensem e poder dar a esses efeitos inteligentes uma explicação mais racional e, sobretudo, de apontar a causa de todos os fatos. E aí, então, será possível discutir-se o mérito de cada um. É a colocação de que todas as coisas acontecem pela presença de uma inteligência, né?
de uma inteligência que não se percebe, porque é uma inteligência do espírito, é a inteligência do ser, que já está desencarnado. E a presença do médium, que tem essa condição, né, de estar entre esse meio da parte material e da parte espiritual, fazer as colocações, fazer mudança, fazer transporte, fazer tudo, com a contribuição do médium, senão não aconteceria. Então, não existe o que quer dizer que não existe nenhum maravilhoso sobrenatural quando tudo acontece pela presença de uma inteligência superior, uma inteligência viva, uma inteligência que opera no ser inanimado, no ser que não tem alma, né? Que não tem inteligência, a inteligência de outros seres encarnados, que se apresenta no momento através de um médium e faz os fatos considerados invisíveis e maravilhosos acontecer. Eu me lembro que a gente sempre pensava assim, a gente, quando a gente estudava, e ainda estuda, né, que a gente vai cada vez recordando, que para o espírita não existe maravilhoso nem sobrenatural. O espírita, que é crente, como diz no começo do estudo aqui, que fala na veracidade da doutrina espírita, para o espírito que acredita e que tem certeza de todos os ensinamentos da doutrina, não existe maravilhoso nem sobrenatural, tudo tem uma explicação. Quando não existe uma explicação material, como a gente encontrou aqui no item 9, existe o princípio inteligente, a prova do princípio inteligente agindo em situações onde o sobrenatural, o natural, a ciência, nem mesmo o espiritismo, entre aspas, quem ainda não entende, posso explicar, existe essa prova da inteligência, da inteligência inata de cada ser, né? E que faz com que os fatos aconteçam. Então, a gente não tem que se maravilhar tanto com os fenômenos, nem com as coisas que acontecem, porque a gente tem que ver essas coisas como um fato natural, né? Maravilhoso, mas não sobrenatural, natural, não ficar assim, deslumbrado com as coisas comuns que a doutrina espírita nos explica muito bem. Basta que a gente estude e acredite na reencarnação, principalmente, né? Nos fenômenos reencarnatórios e na comunicação com os espíritos, na presença dos espíritos encarnados, que nós vamos entender que não existe nada que não tenha explicação. Então, se tudo está explicado para nós através da doutrina, não é maravilhoso, sobrenatural, é normal, é comum. Porque se agora nós aceitamos, como a Cláudia falou, das grandes invenções, né? Navegações, invenções, agora a gente acha natural, normal, como antigamente não se achava, as verdades da doutrina espírita, para nós que somos espíritas, ou para quem acredita no espiritismo, também não existe mais mistério. Então, não temos que nos deslumbrar com nada. Temos que ficar admiradíssimos que aconteceu um fenômeno qualquer, porque a doutrina espírita vai nos explicar. Bom, mais ou menos é isso que eu entendi. Tá bom, Cláudia? Passa seu lembrete bacana aí para nós. Completa aí. Nada, não tem que completar, não. Você falou. Mas não é isso? Para nós não tem que ter nem sobrenatural, nem maravilhoso. É fato normal. Porque, às vezes, quando a gente vai numa reunião mediúnica, né? Quando a gente participa e atua, né? Você sente, às vezes, assim, uma emoção quando você percebe a presença de um irmão, quando você tem condição de participar na comunicação de um irmão desencarnado, principalmente se for do seu parentesco, né? Do seu conhecimento. Aquilo nos traz uma emoção muito grande e a gente fica deslumbrada. Não deveríamos, porque para nós tem que ser uma coisa normal, como agora a gente acredita no avião, né? Que tem a força para se deslocar para o ar, uma coisa tão pesada. Nós entendemos por quê, através da física, nós entendemos por que acontece esse deslocamento. Nós também temos que entender, através da doutrina, que o maravilhoso sobrenatural, para nós, deveria ser normal. Assim como é normal para a gente fazer uma viagem aérea, né? Acender a luz da nossa casa e outras coisas, que agora já é natural, para nós já está na hora de passar a ver os fenômenos da doutrina como coisa
natural, cabível dentro dos ensinamentos da doutrina, tanto da parte do princípio inteligente do espírito, como aqui colocou, quanto também da parte científica, da física, que explica também. E a doutrina espírita, sendo uma ciência, existe uma ligação. Talvez ainda a gente não tenha conhecido. Tipo assim, por exemplo, que tipo de energia é suficiente, até que ponto cabe a energia de um médium, né, conseguir deslocar um objeto. Por exemplo, pode ter uma explicação da ciência, porque a medicina, a espiritismo é uma ciência. Então, talvez a gente ainda não conseguiu entender como acontece ali, quais são os trâmites que acontecem, que tipo de energia aquele médium é dotado, né? E aquele princípio inteligente recebe autorização e consegue também, e haver esse intercâmbio, ao invés agora de dois elementos, o espírito e a matéria, o espírito, a matéria do médium e o ser inanimado que está ali, que aqueles dois pensamentos, né, aqueles dois princípios inteligentes, precisam atuar naquilo que está, vamos dizer, inerte para nós, né? Talvez um dia a gente agora ainda não consiga, talvez um dia a gente descubra com a energia do espírito desencarnado e juntando com a energia do médium, até que ponto isso atua, qual é a proporção de força, né, que faz com que as coisas acontecerem. Mas isso nós já sabemos também que tudo vai ter a hora da gente entender, talvez em outras oportunidades, em outros mundos superiores, né? A gente já lê bastante coisa, já vê que existe coisa que a gente até, poxa, né? Como acontece isso? A gente já vê nas obras de André Luiz. Então, quem sabe futuramente isso aí vai ter essa explicação. Só tem que nós que somos espíritas sabemos que sem a força inteligente, a causa inteligente, o princípio inteligente, que é justamente a parte que funciona essa energia, não vai acontecer. Pelo menos aqui no planeta, nessa nossa encarnação. Não tem condição de acontecer. Em outros mundos superiores, talvez isso aconteça. Talvez não, com certeza. Né? Nós ainda vamos caminhar para lá e vamos, se Deus permitir, né, ter essa condição de também entender essa situação. Mas a gente não tem que ficar pensando, não é possível, não pode, né? Isso não existe, isso é um fenômeno sobrenatural. Sobrenatural significa o quê? Que não é da natureza. E tudo que está aqui é da natureza. Tudo é da natureza, da obra divina. Então, não tem o sobrenatural. Tem o inteligível ainda para nós. Tem o que nós ainda não conseguimos descobrir. Aí a gente, conforme achava, né, que aquele que descobriu a luz elétrica, que aquele que foi a Lua, até, inclusive, até agora, tem pessoas que ainda dizem, né, que é mentira, que é coisa do demônio, que isso não é coisa de Deus, né? Tem gente que ainda diz que os animais inferiores, fisicamente, né, que no nosso ver, no nosso olhar, nossa concepção, não é coisa de Deus. A gente escuta muita coisa ainda. Então, tudo por quê? Porque são determinados espíritos que ainda não alcançaram isso que nós já conseguimos. E nós, como estamos nos esforçando, e muito, e com a ajuda de Deus e da espiritualidade superior, nós também vamos entendendo um pouquinho mais na frente, o outro já vem no outro degrau, e assim nós vamos entender esses fenômenos todos, porque é a natureza, e a natureza é divina, foi criada na divindade, não é isso? O divino criou tudo, criou essas forças que a gente ainda não entendeu. Eu penso, na minha concepção, é isso que é Deus. Deus, para mim, é isso. Essa divindade superior, essa força superior, essa fé que nós temos, essa verdade que nós vimos, para mim, é a divindade. Isso é divindade. A própria natureza, né? Que tudo acontece pela força divina, pelas forças divinas. E você não consegue nunca identificar de que maneira poderá ser. Então, o que você tira a conclusão? Que a força divina acabou, não tem como se explicar mais nada. Agora, o entendimento é que vai ter a hora, né? O entendimento mais concreto para nós ainda na nossa grosseira inteligência é que vai ter um tempo para a gente entender. Mas até essa nossa inteligência física, né?
que é a aquisição do espírito, também, que a gente trabalha os dois lados, também vai se elevando, né? Vai chegando a um ponto que as coisas vão ficando mais leves para o nosso raciocínio, e a gente, pelo menos, tem essa esperança, né? De esses fenômenos que tão difícil de entender, mas é fácil de acreditar porque nós estudamos, e a gente precisa estudar para poder acreditar, né? Então, a gente acredita, mas que a gente precisa de mais, assim, de anuviar mais nosso cérebro, nosso espírito, junto com o nosso pensamento, para poder a gente entender coisas melhores ainda, que com certeza virão, coisas mais assim, sutis ainda, que com certeza virão, né? Não sei quando, mas para mim não sei quando, vocês também, cada um tem o seu tempo, né? Acho que é isso, né, Lúcia? Vamos lá. Assistência. A paisagem de sofrimento desdobrada aos nossos olhos lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto: mãos à obra, distribuamos alguns passes de reconforto. Mas, objetei, estarei preparado para trabalho dessa natureza? Por que não? Indagou o instrutor em voz firme. Toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. Semelhantes afirmativas estimularam meu coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados, que permanecia em nosso lar, quase sempre sem repouso, como prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e carinhosa. André, meu amigo, nunca te negues, quanto possível, a auxiliar os que sofrem. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhes do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia pelos espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispus-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique seus recursos, André. Com a nossa colaboração, os amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns. Edifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma de suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorria aos meus cabedais científicos. Não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial, a que me afiliara no mundo, mas recordava naquela Narcisa humilde e simples das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa, que conseguia muito mais com amor do que com medicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga de nosso lar. Entendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse, procurando captar-lhe a confiança. Vamos ao passe reconfortador. Ai, ai,
respondeu a interpelada. Nada vejo, nada vejo. Ah, outra coma, infeliz que sou, e me falam em morte, em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver, quero ver. Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-os o caminho e guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que, naquele instante, olvidara a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo tracoma, naquele organismo espiritual. Nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenômeno. Vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e aquecer minha fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passe de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte. Pronunciando palavras de animação, às quais ligava a melhor essência de minhas intenções, encontrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada desferiu um grito de espanto. Vejo, vejo! Exclamou, entre o assombro e a alegria. Grande Deus, grande Deus! E ajoelhando-se no movimento instintivo para render graças, dirigia minha palavra comovidamente. Quem sois vós, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção, que não conseguia sofrear. Confundia minha bondade do eterno. Quem era eu para curar alguém? Mas a alegria daquela entidade, libertada das trevas, afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dádiva, como que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais, e o pranto inundou minhas faces, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava socorrer o doente próximo e, contudo, estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-se delicadamente e falou em voz baixa. André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar dentro de nós, fazendo-nos esquecer o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz de nossos corações. Somos seus instrumentos nas tarefas de amor. O servo fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o que permanece enlevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade do Senhor e passa adiante. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas. O generoso mentor voltou ao serviço a que se entregara, junto de outros irmãos. E, valendo-me do amoroso aviso, dirigi-me à conhecida senhora, acentuando: minha amiga, agradeça a Jesus, e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que a ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes,
Mas, novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do enfermo próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimado pelo câncer. Toda a região facial apresentava-se com horrífico aspecto. Apliquei os passos de reconforto, ministrando pensamentos e palavras de bom ânimo. E reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhora. Prometi-lhe interesse amigo, a fim de internar-se em alguma casa espiritual de tratamento, recomendando que preparasse a vida mental para acolher semelhante benefício, oportunamente. Em seguida, atendi a 2 ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que desencarnara em Piedade, em consequência de um tumor maligno, e a um rapaz de Olaria, que se desprendera num choque operatório. Nenhum desses 4 últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenômenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me ao nosso instrutor e Vicente, que me esperavam a um canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Aniceto, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns se sentem curados, outros acusam melhoras, e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem, a germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de entidades perturbadas espanta. Vemo-las em diversos graus de desequilíbrio, desde nosso lar até a crosta. Aniceto sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem do sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa íntima e profunda que o homem nega sistematicamente a si mesmo. A parte que eu achei aqui mais interessante foi quando o André Luiz entende que não era a assistência médica da Terra, os conhecimentos da Terra, né, que iriam ser aplicados naquele momento, mas era o amor, né, a forma como ele falava com ela, era o principal ingrediente para ele estar ali aplicando o passe, né? E quando ele entende e quando ela consegue perceber, se sente curada, né? Percebe-se na cura, o instrutor dele chama ele a atenção, né? Dizendo para ele: olha, cuidado que esse mérito é de Jesus, não é seu, né? Nós somos apenas instrumentos. Não pode siga em frente, né? Siga em frente, e é nosso papel. E mesmo que seja um, também no final ele fala que, né, uns não se curam, outros, tudo isso por uma falta de, que ele fala aqui da educação religiosa, né, íntima e profunda de cada um, isso vai de cada um, né, mas se a gente consegue fazer essa transformação, já valeu a pena, né, e é um trabalho constante. E bacana também quando ele se refere para ela procurar ver com os olhos da alma, né? Não ficar feliz, claro, porque viu materialmente, mas a visão mais profunda é essa aqui do final, né? Que é a fé íntima religiosa. Essa que é a verdadeira visão. Pode ser um cego, mas que enxerga dessa forma aqui, né? É muito difícil, mas é preciso ter muita fé, mas existe. Cegueira, né? Cegueira mais profunda do que a visão simples dos olhos, comum, né? A quem não enxerga, né? De não ver um objeto. E é aquela cegueira de quem realmente não quer ver intimamente. Tem muita gente cega assim,
Quem sabe nós até somos meio seguintos assim também, né? Verdade, Valquíria. A gente tem muita coisa que a gente ainda questiona tanto, deixa de ser uma fogueira, né? É isso aí. Uma coisa que ele fica feliz também, né? Ou ele ficou, não é ficou feliz, mas ele já não tem aquela curiosidade, né? Logo no princípio, eu acho que até no filme, ele, Nosso Lar, ele passa isso, né? Na hora que ele vai atender a pessoa, ele trata como se ele fosse um médico comum. Ele quer saber da história ali, aí ensinam para ele, não, isso aí não interessa mais. Né? Aí ali, logo no começo, ele fala, não fui movido pela curiosidade que não cabe aqui. Né? E ali é uma ajuda, não ele aprendeu como vamos falar no próximo capítulo. Medicina diferente, como os espíritos explicaram para ele, a medicina é diferente da medicina da Terra. Aqui na Terra, agora, nós estamos caminhando para essa descoberta de que curando o nosso interior, a gente cura as doenças, né, do corpo físico também. Muitas, a grande maioria delas, e olha se não é a totalidade, são causadas pelos nossos desacertos emocionais, que vão minando as nossas energias. Então, é isso aí, essa religião, né, que ele se referiu, a religião da fé mesmo, da certeza de alguma coisa maior que a gente, ela que vai dar a gente a condição dessa cura. Né? Então, é o que a fala de Jesus, vai que a tua fé te salvou. No caso dela, ela foi salva sem saber por aquilo, pela essência que ela tinha. Né? Então, e os outros ainda não estão nesse como é que se diz? Nesse patamar. Aí eles vão explicar semana que vem. Aí não conseguiram se curar, né? O Cláudio é mais ou menos como a gente aqui, mais ou menos não, no nosso caso é até mais grave, que a gente sempre reclama que a gente vai aos médicos e o médico às vezes não acerta, né? Você vai a um, vai a outro, e você continua com aquele problema de saúde, vai amenizando e tal, mas você curar, você não cura, porque nós não curamos o nosso espírito, que a doença, ela não vem do corpo, ela vem da alma, ela vem do espírito. E a medicina da Terra ainda não sabe fazer isso, né? Começou o contrário, começou de fora para dentro, né? Depois do desencarne de André, foi que ele foi perceber que a cura e a medicina é de dentro para fora, né? É do espírito, e nós agora seria da alma, né? E que ninguém se preocupa com isso, a medicina da Terra. Dá para a gente um comprimido, dá para a gente uma porção qualquer, dá um remédio qualquer, faz um exame, mas a gente continua com o problema, porque o problema não está no nosso corpo. Quando a gente curar nosso espírito, os remédios da Terra talvez façam mais efeito. Mas a gente está imperfeita como... É o nosso desequilíbrio, né? A gente tem na medicina chinesa, na homeopatia, por exemplo, por que muita gente não tem paciência para a homeopatia? É a mesma coisa, assim, eu comparo muito a homeopatia, até a própria doutrina espírita. A doutrina espírita, ela vai nos ensinando, nós vamos aprendendo a nos conhecer. Nós vamos nos conhecendo gradativamente e sabendo, aprendendo ali onde estão os nossos erros, o que a gente precisa se modificar, quais são os nossos defeitos. Ela é a nossa homeopatia. A religião espírita, ela tem essa calma, porque ela sabe que a gente tem a eternidade, mas da maneira correta. A eternidade para crescer espiritualmente, né? Então não tem pressa, eu preciso me salvar hoje. Ela não promete a ninguém que vai sair daqui salvo. Você vai sair daqui, você vai direto para o plano superior? Não. Se você chegar numa casa espírita, ela te oferecer isso, pode dar um passo atrás, porque não está no lugar certo. O espiritismo, ele não cria essa ilusão na nossa cabeça. Ela vai mostra para a gente que nós estamos no lugar que estamos, por nossa responsabilidade, e que nós é que vamos ter que sair dali. Com a ajuda de Deus, do entendimento que a gente vai tendo, que a doutrina vai abrindo a nossa mente, né?
e vamos trabalhar para isso. É igual a homeopatia, assim vai ser a cura. Alguns médicos hoje já trabalham a ideia da cura eles chamam de eu interior. A cura dessa pessoa que vive dentro da gente, tirando a angústia que causa uma doença, o ódio que causa outra, e assim eles vão tentando tratar esses nossos males, que são os verdadeiros causadores das nossas doenças, os nossos destemperos, né? Que vão causar as doenças que a gente traz. A gente não tem uma doença no estômago, por exemplo, se quando que você sente aquela dor, você está nervoso, você está irritado, afeta logo. André Luiz explica muito nos livros dele. A irritação vai direto no fígado. Então, esses órgãos são necessários até para servir de escudo, senão a gente morre rapidinho. Mas, muitas vezes, a gente vai encharcando uma má alimentação de sentimento. Não é só a má alimentação daquilo que a gente está ingerindo para se alimentar e nos mantermos sãos, mas são sentimentos. Eles que vão destruindo os nossos órgãos e vão causando, muitas vezes, as doenças que a gente vai tendo aí durante a vida, né? Então, um dia a gente vai conseguir juntar uma coisa a outra, aí vai conseguir. Não tem mais doença, né? Se Deus quiser. Não ser, com certeza, não é nessa encarnação, talvez nem daqui a não, nem adianta. Muitas. Mas vamos na fé. Essa é a saída. Talvez. Vamos na fé que a gente vai. Começamos a aprender um pouquinho nessa. Damos os primeiros passos, né? Agora vamos aprender a caminhar melhor, se Deus quiser. É isso mesmo. Alguém quer falar mais alguma coisa? Valéria, você não falou hoje. A Valéria está dormindo. Não, na verdade, eu só fiquei com o olho fechado e pedi assim que me dessem uns passes. Aí eu fiquei aqui recebendo aquela energia gostosa, ouvindo vocês. Então, agora estou me sentindo cheia de energia. Era isso que eu precisava. Que beleza, Valéria. Que Deus conserve, minha filha. Fia, graças a Deus vocês trazem muita coisa boa para a gente. Vocês atraem os mocinhos bons, bacanas e de energia poderosa que nos tratam, nos inspiram, nos curam. E estávamos falando de cura, né? Tá vendo como eu não estava dormindo? Eu não estava emancipada, eu estava aqui, presente. Estava recebendo. Mas então, gente, foi excelente, adorei. Gratidão a todos. Então é só isso, Lúcia, eu não tenho nada para complementar hoje, não. Então você faz a prece final. Gostou da minha carinha? Tá bom. Ai. Deus, Mestre Jesus, Mãe Maria, temos esse momento agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos, aprendendo, mais uma vez, dando mais um passinho em direção à sua luz. E pedimos, Senhor, que esteja conosco, sempre nos amparando, nos apoiando a todos aqueles que necessitam, encarnados e desencarnados, que seus guerreiros, seus espíritos de luz, que te representam nos ajudando aqui na Terra, que apoiam, planejam o nosso crescimento, faz uma programação, e nós temos muito que agradecer a eles e pedir perdão por ainda estarmos com tanto orgulho no coração, tanta ganância. Quando eu falo assim, meu Pai, eu falo em nome de nós, humanidade como coletividade, e também como indivíduos, que nós ainda, por mais que pensamos
estamos livres de todas essas chagas humanas, nós ainda possuímos, talvez em menor grau ou maior grau, mas pedimos, Senhor, que nos ampare, nos ajude, esteja sempre conosco. Muita luz para todos aqueles nossos amigos que não puderam estar presentes, a todos que estão partindo, que recebam todo o amparo e toda a luz necessária. E para todos nós, mais uma vez, agradecemos, Senhor, e agradeço por permitir que eu possa participar desse grupo, aprendendo, crescendo, e te agradeço por todas essas bênçãos que tem me dado, apesar de não ser merecedora de tanto. Toda essa luz e energia que eu recebi hoje, eu divido com todo o planeta, com todos os meus amigos, com todos os seres viventes. Agradeço mais uma vez e peço licença para encerrar nossos estudos de hoje. Que assim seja, esteja sempre conosco. Graças a Deus. Graças a Deus. Assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito bom, pessoal. Tchau. Segunda-feira, se Deus quiser. Tchau. Domingo, na reunião, quem puder estar lá, tá bom? Tá bom. Beijo, Amém. beijo. Durmam bem. Um final de semana maravilhoso. Cheio de luz, Graças. flores, sabores e amores e cores. Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Boa noite. noite. Tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Queridos, Se fiquemos na paz do Deus Senhor. quiser. Tchau, gente. Boa noite. E mais uma noite.